Olá, turma! Mais um encontro com vocês. Gente, e hoje em especial nós vamos conversar um pouquinho da disciplina de comunicação, os usos da vírgula, ponto e vírgula e um pouco sobre sinônimos, ok? Como diz aquela palavra, aquela música, né, de Zé Ramalho, sinônimos de amor, sinônimos de amar é sofrer, mas jamais nós estamos sofrendo, pessoal. Nós estamos aí conquistando aí, se Deus quiser, essa formação, a pró-formação da Casa do Menor Trabalhador e do IGMK juntinhos com vocês, conectados, tá? Então jamais sofrer. Estamos aí, vamos cada dia mais vencendo aí um obstáculo. Pessoal, como eu devo usar a vírgula e o ponto e vírgula? Nós vamos iniciar por esse assunto de hoje, certo? Normalmente as pessoas quase ignoram, né? Na realidade, normalmente elas ignoram o uso do ponto e vírgula e passam a utilizar mais a vírgula nas frases, nas orações, nas suas informações textuais ou escritas, né, que cada pessoa faz. Mas é importante observar que o ponto e vírgula existe, certo? E normalmente nós já escutávamos lá desde a educação do ensino fundamental e durante a educação básica, né, até o ensino médio, pessoas dizerem dessa forma, né? Usamos a vírgula quando você vai sentir, quando você está falando a frase, quando você sentir que você tem que respirar, que você utiliza a vírgula. E não é por aí, tá, gente, que nós temos que pensar. Existem outras formas de identificar as vírgulas e o ponto e vírgula nas frases e nas orações, né, colocadas pelas regras gramaticais, pela convenção. Existe uma gramática da língua portuguesa que delimita essas regras. E aí nós vamos conhecê-las um pouco sobre elas. Como havia falado, o ponto e vírgula ele é ignorado, né, por muitas pessoas. Mas vamos agora saber sobre a vírgula. A vírgula é um recurso que ajuda na clareza e ritmo do texto, né? Então, por exemplo, se a gente diz assim, eu tenho aula de português, matemática e ciências. Eu tenho aula de comunicação, empreendedorismo e saúde e qualidade de vida, não é? Então, pronto. Neste caso, você está dando sentido de enumerar algo. E ao enumerar algo por etapas, nessa frase você precisa das pausas, das vírgulas, não é isso? O famoso respirar. Então você vai utilizar a vírgula nesse sentido. Nesse sentido, a vírgula permitiu a separação e enumeração de cada matéria. Outro exemplo de frase. A lição que você não fez, Felipe, vale nota. A atividade que você não fez, Gisele, vale nota. A atividade que você não fez, Joãozinho, vale nota. Então, a exemplo dessa frase, nós temos aí entre vírgulas o que nós chamamos de separar vocativos, ok? Vocativo é quando a gente invoca e cita alguém. Então, ele deve estar sempre isolado por vírgulas. Separar, né, através dessa, vamos a esse exemplo de frase. Outro, no sábado, dia que não tem aula, vou para a praia. Então, nesses períodos aí, você separou em três. Então, separar, a gente chama aí a separação em vírgula pelo aposto. No sábado, vírgula, dia que não tem aula, vírgula, vou para a praia. Ponto final. Então, existe aí as pausas entre, né, o que nós chamamos de pausa também aposto. Existe a pausa do vocativo, quando você evoca o nome, e a pausa do aposto entre os períodos aí delimitados. Temos um aposto quando nós trazemos uma observação, né, ou algo, uma explicação. Quando você quer explicar algo, aí você coloca entre vírgula também. Aí tem uma outra regrinha, antes de conjunções coordenativas. Por exemplo, que são conjunções coordenativas? Mas, porém, pois, contudo, entretanto, logo, então. Então, todas têm que ser utilizadas, né? Portanto, no mais, né? Início aí de parágrafos, muitos escrevem no mais e esquece a vírgula. E vai caminhando, e esquecendo. Portanto, enquanto, né?
Indicar, então vamos lá, quando também indica omissão de alguma palavra. Um exemplo. Aí nesse caso, nós vamos utilizar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, pessoal, ele não é só utilizado para elencar coisas, certo? Ou fazer uma lista. Ele também tem a função de ideia inconclusa, ok? Estão ligando aqui para mim, estou desligando. Uma ideia inconclusa, ou seja, apenas na vírgula da frase anterior, podemos perceber que ela tem a função de substituir o termo fiquei. Por exemplo, vou dar o exemplo da frase. Carmen ficou alegre, aí ponto e vírgula, eu, vírgula, triste. Ou seja, quando você está com uma ideia inconclusa, mas que você quer retomar e fazer menção ao que você disse no primeiro período. Carmen ficou alegre. Eu, aí Carmen ficou alegre, ponto e vírgula. Eu, triste. Né? Então, normalmente você vai encontrar aí. Ó, o ponto e vírgula deve ser usado em outras situações. Vamos ver quais são as situações. Né? Ele é utilizado em comparação. Por exemplo, a França com vinhos e perfumes, a Inglaterra com tecidos e carvão. O terceiro caso, devemos usar o ponto e vírgula quando temos diversos tópicos, que é o caso de elencar, que aí muitos a utiliza, né, dessa forma. E talvez muitos saibam que somente só utiliza o ponto e vírgula nesse momento de elencar coisas. Por exemplo, você vai fazer: os alunos precisarão de, aí 2 pontos, aí colocar lápis, borracha, caneta, caderno e vai colocando ponto e vírgula, listando, né? Então, pessoal, essa é a dica de ponto e vírgula. E aí nós passaremos agora, como diz a música do Zé Ramalho, né? Sinônimo de amar é sofrer, mas aqui não tem sofrimento não, viu, gente? Aqui é só amor, viu? Só amor, é muito amor envolvido. Gente, e esse amor envolvido é o amor a Deus, é o amor pelas pessoas, é o amor por essa instituição, né, Casa do Menor Trabalhador, pelo trabalho realizado. Então, gente, o que é essa unidade que nós chamamos de sinônimo? Sinônimo, ele é a unidade significativa da língua portuguesa, tá? Então, normalmente são substantivos, verbetes, que a gente chama palavras, né? Verbos, preposições e outros tipos de palavras, né? Então elas variam muito, né? Basicamente, elas têm quase o mesmo significado. Claro que a gente vai ter as distinções aí, os tipos de sinônimos, tá? Então, os sinônimos, primeiramente, são palavras que representam outras de significados iguais ou semelhantes. Então, a origem etimológica dela, ou seja, a origem da palavra, né, de onde ela nasceu, a história, vem do vocábulo que a gente chama, até anotei aqui, sinônimos, que quer dizer algo que tem o mesmo nome. Então, a definição de sinônimo impera não apenas o mesmo significado, como também direção e sentido. Se tiver o mesmo sentido, é um sinônimo, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui, tá? De sinônimo. Vamos aqui direto para os exemplos, porque aí a gente vê aqui. Pronto. Existem 2 tipos de sinônimos, tá? Os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. Bonito, belo. Alfabeto, abecedário, que é aquele que o professor de educação infantil tem, muitas das vezes pregado na sua sala de aula, né? Para os alunos aí visualizar e trabalhar com eles um alfabeto. A palavra após, depois, por exemplo, léxico, que está ligado a vocabulário. Então, são sinônimos perfeitos, que têm ligação direta. E os sinônimos imperfeitos são aqueles que não têm ligação direta com o sentido da palavra. Por exemplo, impaciente, ansioso, né? Impaciente ligado a ansioso. Aí eu estou um pouco ansioso, falando ansioso. Obeso, nem fale, gente, estou comendo muito, Maria, mas estou tentando cuidar da saúde, viu? Então esses são sinônimos imperfeitos. Alegre, feliz, feio, horrível, né? Vamos aqui ver quais são os exemplos aplicando as palavras em situações diferentes. Marina ficou muito feliz com a festa surpresa. Marina ficou muito alegre com a festa surpresa. Então, João está muito feliz. João está muito alegre, né? Sinônimos perfeitos e imperfeitos.
perfeitos juntos aí entrelaçados. Aí nós temos outros exemplos de sinônimos: morte, falecimento, né? Após e depois, idoso, ancião, alegre, contente, alfabeto e abecedário, léxico, vocabulário, língua e idioma, belo, bonito, casamento e matrimônio, abecedário, alfabeto, carro, automóvel. Então, pessoal, essa foi a contribuição, né, e o momento do nosso encontro de hoje. Espero que eu possa ter colaborado com todos vocês. Na próxima videoaula nós estaremos conversando um pouco sobre antônimo, que tem relação com sinônimo, porque eu estou detalhando assim por partes para que vocês tenham acesso de forma bastante detalhada às aulas. E fique ligadinho aí na interação do WhatsApp, na formação com vocês. É a Casa do Menor Trabalhador e o Instituto Jorge Marco Clabin na Proformação com vocês. Valeu, gente!